Olá, sejam todos bem-vindos a esta apresentação. Essa é a apresentação do trabalho de conclusão de curso de Engenharia da Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. Eu sou Ismael Pereira dos Santos Gomes, aluno do Polo Vila Formosa, e participam também deste trabalho Delber Souza Miranda, do Polo Céu Azul, e Maitê Sarquez dos Santos Mendonça, do Polo Formosa. Nosso orientador é o professor Fabrício Matheus Gonçalves. O nosso TCC é uma proposta de redesign da plataforma Solo Learning, baseada no Open Design e análise de heurísticas. Agora eu vou falar sobre a contextualização. Existem alguns aplicativos educacionais que permitem o aprendizado de linguagens de programação, mas poucos fornecem recursos gamificados. A utilização de gamificação tem se mostrado uma ferramenta capaz de melhorar o engajamento de alunos durante o processo de aprendizagem. O Solo Learning é um exemplo de ferramenta gamificada, entretanto, possui pontos a serem melhorados, como a experiência de usuário e a dimensão pedagógica citada por Bersanetti. O objetivo. O objetivo desse trabalho é realizar um redesign do aplicativo Solo Learning, realizar um estudo nas características atuais da plataforma, aplicar um olhar dos utilizadores da plataforma para identificar possíveis deficiências do mesmo e analisar os resultados e propor novos requisitos. O Solo Learning, ele funciona tanto no desktop quanto no celular. E o Solo Learning é um site de cursos que possibilita ao estudante aprender diversos cursos de tecnologia da informação. Nesse slide, nós temos exemplos de alguns cursos que o Solo Learning fornece para os estudantes, como HTML, o jQuery, alguns de linguagem de programação, como C++, Java, e todos esses cursos levam o estudante ao aprendizado de cursos ligados à tecnologia da informação. Nesse slide, nós temos uma noção, uma dimensão da configuração das trilhas que o estudante percorre enquanto avança nos exercícios. Portanto, essa trilha guia o estudante no avanço dos cursos, e ele pode ver todo o seu progresso e desenvolvimento do curso. Nesse slide, nós podemos ver o ranking que os usuários, eles, ao avançar no curso, eles vão ganhando pontos. E com esses pontos, eles são ranqueados. E na medida que eles vão avançando nos cursos, eles aumentam os pontos e melhora a posição no ranking. Com a palavra agora, o Delber. Bom, agora falando um pouquinho do nosso referencial teórico, uma das ferramentas que nós utilizamos no nosso trabalho foi o design socialmente consciente, através da plataforma do Open Design que é disponibilizado pela Unicamp. E o que seria o design socialmente consciente? É um framework utilizado para entender requisitos para novos projetos, onde você estuda todos os envolvidos e levanta todos os problemas que precisam ser solucionados para poder apresentar uma solução propriamente dita. Os pilares do design socialmente consciente são três, que é o diagrama de partes interessadas, onde é possível identificar os stakeholders nas mais diversas camadas envolvidas, desde a camada na qual estão os responsáveis pela operação ou desenvolvimento da solução a ser implementada, até
as camadas mais externas, que são toda a comunidade. O segundo pilar é o quadro de avaliação, onde se pegam os problemas que cada stakeholder pode eventualmente ter e se antecipar possíveis soluções para eles. Então, o objetivo desse quadro é justamente tentar olhar para os problemas e soluções na visão de cada stakeholder identificado no diagrama de partes interessadas. E temos também a escada semiótica, que tenta olhar para esses problemas e soluções, dividindo em diversas camadas que vêm do mundo físico, empírico, sintático, que fala da parte de infraestrutura técnica, e também sobe para a parte semântica, pragmática e social, que tenta avisar a parte mais de funções humanas e informações que são relevantes para as pessoas. Então, esses são os 3 pilares. Outra ferramenta que a gente utilizou foi a ferramenta de avaliação de heurísticas de gamificação. E a avaliação de heurística é uma análise de uma solução ou de uma interface que visa avaliar se o programa ou a aplicação que está sendo avaliado atende certos requisitos que são determinados para aquela avaliação. No nosso caso, a gente selecionou 28 heurísticas que são focadas em gamificação, e a análise do nosso trabalho é direcionada para este foco. Então, toda avaliação de heurísticas vai ser feita em avaliar se, como os próprios exemplos da tabela que está mostrada aqui, se o jogador precisa ou não ter um manual. E aí, durante essa análise, na ferramenta, tem que ser verificado se algum jogador na plataforma precisa realmente de um manual, ou ele consegue, com o seu conhecimento de vida, se virar na plataforma, vamos chamar assim. Indo agora para a metodologia, a gente tem na tela o fluxograma que mostra o nosso passo a passo de como nós executamos a análise no nosso trabalho. A gente começou com a análise do solo learning, utilizando o Open Design, que apesar dele ser uma ferramenta para novos projetos, a gente utilizou ele para dar uma visão atual de quem são os stakeholders do solo learning e quais são os problemas que ele resolve. Depois disso, a gente fez uma seleção de heurísticas e realizou as análises de heurísticas, para logo em seguida fazer um redesign do solo learning no Open Design, complementando com stakeholders que a gente passou a enxergar depois da análise heurística e completando com novos problemas que a plataforma hoje não resolve e apresentando possíveis soluções, para compilar tudo isso e fazer a análise dos resultados e poder propor as melhorias. Agora, entrando um pouquinho mais a fundo na primeira etapa, como eu já tinha até citado anteriormente, a gente pegou o solo learning e começou a utilizar ele para poder identificar todas as partes interessadas no solo learning. Atualmente, para montar o diagrama de partes interessadas, montar o quadro de avaliação onde a gente identificou dentre esses stakeholders quais eram os problemas e soluções que a plataforma hoje já atende, e montamos também a escada semiótica para poder fazer uma análise nas mais diversas camadas, onde o nosso foco aqui acabou sendo as camadas das funções mais humanas, que são relacionadas à interface da plataforma. Na segunda etapa, a gente fez a seleção e as análises de heurísticas. E aqui a gente tem o exemplo de uma das heurísticas, inclusive, que é a heurística 17, em que foi
aberto a plataforma para identificar se o jogo tinha fantasia ou evocava imagens de situações fictícias. E essa foi, por exemplo, uma das heurísticas que foram feridas. Então, nessa etapa, se passou por todas as heurísticas para poder verificar se elas estavam sendo atendidas totalmente ou parcialmente ou não atendidas. E por último, nessa parte de análise, a gente teve o redesign do Solo Learning no Open Design, onde a gente voltou para o diagrama de partes interessadas e complementou com algum stakeholder que a gente não tinha enxergado anteriormente, complementou o quadro de avaliação com mais problemas e soluções, como até o mostrado aqui, que a maior parte dos problemas que a gente identificou foi direcionado para os estudantes da área de tecnologia, e a gente remontou também a escada semiótica. E depois de toda essa análise, a gente compilou esses resultados numa tabela com os requisitos que a gente identificou como solução. Bom, agora dando continuidade ao que o Delbert estava falando. Então, após realizar todas as análises, tanto de heurística e do Open Design, nós criamos essa tabela para poder sintetizar e visualizar melhor os resultados. Então, na primeira coluna, nós temos as heurísticas que foram, no caso, violadas, né? E que foram selecionadas aqui para gerar os requisitos. Na segunda coluna, a gente tem o resultado do Open Design, também com alguns pontos que originaram os requisitos. E na terceira coluna, a gente tem os 9 requisitos que nós estamos propondo como ponto de melhoria. Então, agora eu vou falar um pouquinho vou apresentar, né, alguns requisitos. Então, aqui no caso, ó, falando do terceiro requisito, que se trata sobre avatar, né, avatares. Então, ele feriu, no caso, 2 heurísticas, assim. O jogo deve ter uma fantasia, ou seja, evocar imagens e objetos de situações fictícias. E a heurística 20, que fala: o jogo deve ter novidades, surpresas e violação das expectativas. Então, a gente, a partir do momento que nós realizamos a análise de heurística, a gente percebeu que essas 2 heurísticas foram violadas. Então, paramos, analisamos e pensamos como que a gente podia solucionar esse problema. Então, a proposta aqui seria, no caso, incluir avatar, né? Então, nós propomos incluir imagens de avatares, né? Imagens personalizadas dentro mesmo do perfil de cada usuário. Então, nós temos essas 2 imagens apresentadas aqui na tela, né? São protótipos realizados a partir do Solo Learn, né? Com a mesma identidade visual do Solo Learn. Então, nós conseguimos prototipar essas telas com base nesse terceiro requisito. Agora, eu vou apresentar outro requisito para vocês. Aqui no caso, nesse requisito, ele violou tanto uma heurística quanto foram identificados alguns pontos no Open Design sobre o mesmo assunto, vamos dizer assim. Então, assim, a heurística 8 fala: o jogo não deve apresentar tarefas repetitivas ou entediantes. E no caso, o Open Design identificou também que necessitaria de conteúdos em formato de vídeo, novas funcionalidades e artefatos gamificados. Então, analisando todo esse contexto, o que a gente podia propor, novamente, de melhoria? E aí chegamos a esse requisito, o quinto requisito, que é diferentes abordagens de conteúdo. Novamente, temos imagens aqui para ilustrar, então, foram protótipos, né? Um protótipo ilustrando o vídeo e o outro protótipo ilustrando um conteúdo gamificado.
Gamificação além da plataforma, né? No caso, no conteúdo também. Aqui o último requisito que eu queria apresentar para vocês, que seria, no caso desse requisito, ele só feriu, assim, só foi identificado pontos no Open Design. Por isso que aqui nós não temos heurísticas anunciadas. Então, assim, identificamos no Open Design o seguinte, como poderia saber, né, se o curso agrada ao usuário? Como coletar sugestões, ideias de melhorias para os cursos e realizar pesquisas de satisfação dos cursos. Então, analisando esses apontamentos identificados através do Open Design, novamente pensamos, o que a gente pode propor de melhoria? Então, chegamos ao 7º requisito aí, que foi, né, pesquisa de satisfação de curso. Então, prototipamos mais uma tela com a interface também do Solo Learn, e desenvolvemos aí um protótipo desse requisito. Bom, agora falando um pouquinho das considerações finais. Nós realizamos a avaliação a partir do design socialmente consciente, né? E utilizamos a plataforma Open Design, que traz consigo aí 3 pilares, né? Que o primeiro pilar é o diagrama de partes interessadas, o segundo é o quadro de avaliação e o terceiro é a escada semiótica. Realizamos todas essas etapas, né? E também fizemos a análise de heurística. No caso, heurísticas de gamificação. Foram avaliadas 28 heurísticas, né? E com base em todos os resultados, conseguimos propor 9 requisitos, 9 pontos de melhorias para o Solo Learn. Fica como sugestão de trabalhos futuros, né, desenvolver esses requisitos, pode ser tecnicamente, também pode realizar testes de usabilidade em cima disso, seria muito interessante. E nós queremos agradecer também por tudo, né, e pela orientação do Fabrício. Obrigada por tudo, até breve. Obrigado, gente, até breve. Muito obrigado a todos, até.